Theo, abra sua Bíblia aí no segunda carta de Paulo ao Timóteo. Estamos refletindo sobre essa carta já há 2 semanas, essa é a terceira. Texto que tem nos desafiado diversas coisas aqui, diversos mandamentos, orientações de Deus por meio de Paulo para a vida de Timóteo, e que, sem dúvida nenhuma, também está chegando às nossas vidas. Nós estamos aí no mês da vocação, temos falado sobre a importância de exercermos o nosso chamado missionário. Todo crente é um missionário. Alguém já disse, ou você é missionário ou você é campo missionário, das duas uma, não tem meio termo. Então nós somos missionários, nós somos vocacionados pelo Espírito Santo que habita em nós para fazermos o trabalho de levar o Evangelho em todos os cantos. E essa parte que nós vamos ler hoje, de 2 Timóteo, capítulo 2, vai trazer aqui mais uma vez esse desafio de sermos vocacionados, de colocar a nossa vocação em prática, como um bom soldado em Cristo. Primeiro, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Fiel é esta palavra. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, pedimos a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos traga sabedoria, ó Deus, clareza e aplicação, ó Deus, desse texto em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, carecemos da tua orientação, do poder do teu Santo Espírito em nós, para que essa palavra, ó Deus, venha germinar, crescer, frutificar para a glória do teu nome nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos aqui diante de um texto, talvez um dos textos mais pastorais e missionários e urgentes do Novo Testamento. Obrigado, Mário. Um texto que Paulo ele fala para Timóteo, segundo a sua perspectiva de que a morte estava perto. Paulo aqui, segundo alguns comentaristas, estudiosos, vão dizer que esta carta foi a última que ele escreveu, porque já estava vivendo ali os seus últimos momentos na terra, estava perto a sua execução. E ele, mesmo sabendo de tudo isso, ele escreve essa carta brilhante para mim e para a sua vida. A nossa responsabilidade de deixarmos um legado. É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite.
que está nos acompanhando aí pela internet. Quando nós deixarmos essa terra, como Paulo estava prestes a deixar, o que vai ficar aqui depois de nós? Parar, pensar sobre isso. Essa responsabilidade de deixarmos filhos na fé. Ter a compreensão de que essa igreja aqui está vivendo esse período 2025, mas o que vai acontecer dessa igreja em 2055, em 2075, 2100? O que vai acontecer com essa igreja daqui a alguns anos depende do que nós vamos fazer hoje, do que nós estamos fazendo hoje. O que nós estamos vivendo hoje é fruto de algo, de pessoas que viveram aqui nessa igreja há 30, há 40, 60 anos atrás. Inclusive, eu queria deixar aqui pela internet, os nossos parabéns aqui. A Junta de Missões Nacionais faz 118 anos hoje, completando a Junta de Missões Nacionais. Estive esse final de semana com o pastor Fabrício Freitas. Nesse exato momento, eles estão lá com um culto, lá na capela, lá no Rio de Janeiro, na rua José Gino, 415, se eu não me engano, 416, lá na Tijuca. Vamos lá, fazendo um culto maravilhoso, juntamente com o pastor Fernando Brandão. 118 anos pregando o Evangelho. O legado que a Junta de Missões Mundiais construiu ao longo desses 118 anos, desde lá de 1907, com muita facilidade, meus irmãos, nós somos fruto desse trabalho, de missionários que andaram pelo Brasil nesses 118 anos, e certamente chegou lá na minha terra, chegou lá na sua terra, de alguma forma, o Evangelho nos constituiu o que nós somos hoje por meio da Junta de Missões Mundiais e nacionais. E hoje cabe a nós assumirmos essa responsabilidade de levarmos o Evangelho para os próximos 118 anos, se Jesus não voltar. Espero que volte, logo, em nome de Jesus. Mas esse texto nos mostra aqui a disciplina, o foco e a perseverança que todo soldado de Cristo deve ter diante da nossa necessidade, meus irmãos, de fazermos discípulos. Infelizmente, parte do mundo já viveu o Evangelho com uma intensa sabedoria e profundidade, mas por não levar esse texto a sério, o Evangelho morreu em parte da Europa. Os muçulmanos estão tomando a Europa porque muito provavelmente a geração passada, nossa, deixou de pregar o Evangelho, deixou de fazer discípulo, parou de construir um legado. E nós podemos passar por esse mesmo problema se não olharmos para a próxima geração, se não olharmos para o projeto fantástico, para a EBF, para os nossos filhos, para os nossos netos, com esse olhar de responsabilidade de pregarmos a palavra, não somente para os nossos, mas para aqueles que estão longe, através de missões. Deixar um legado. Eu queria pensar com vocês aqui rapidamente alguns aspectos de como nós podemos deixar um legado. Versículo 1 diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Que texto, que palavra poderosa. Eu, pastor Guilherme, pastor Flávio e Isaac, nós fizemos um curso agora, semana passada, né? Tivemos lá com os missionários da agência Pregue a Palavra, e ele estava abordando esse texto, e como esse texto, semana passada, já me deu um gasto, algo assim, porque a gente tem na nossa vida espiritual, infelizmente, Fábio, Márcia, a gente tem uns altos e baixos, como aqui. Timóteo, muito provavelmente, estava passando um momento difícil, Paulo algemado, preso, alguns abandonaram ele, Paulo está dizendo isso, um momento difícil na fé, meus irmãos. E que nós, seres humanos, podemos passar isso a qualquer momento. Momentos de fraqueza espiritual. E olhar para esse texto
e ver essa possibilidade que nós podemos passar e que Timóteo estava passando, e eu até retiro essa possibilidade, e troco essa palavra dizendo que nós estamos passando momentos de dor que o Brasil enfrenta, da nossa cultura, de tudo isso que nós estamos vendo aí nos últimos tempos, as guerras no mundo, e Paulo fala assim, olha, fortifique-se na graça. O que seria isso? Essa força, essa energia, esse poder que deve vir sobre nós diante das lutas, das adversidades, diante da dor, da tristeza, da fraqueza, do sofrimento. E é isso que o texto está dizendo. Timóteo, vamos lá, Timóteo. Força, Timóteo. Pastor Guilherme, vamos lá, o semestre está acabando. Força, cara, né? A sexta-feira, tô lá, cara, enfrenta aquela banca lá, na graça, no poder da graça de Jesus. Olha, esse é o primeira característica que eu queria destacar aqui. Para a gente deixar um legado para as próximas gerações, nós precisamos nos pautar no poder da graça. Isso aqui é tão contraditório, porque se eu vou parar para pensar na graça, a graça é um favor imerecível. Você não merece. Então, assim, olha, você vai se fortalecer naquilo que não te pertence, não vem por meio da tua força, do teu braço. É algo que é meio que passivo, não ativo. Você vai descansar na graça de Deus sobre a sua vida e isso vai te fortalecer. Que coisa tremenda, né? Olha, porque Paulo ele podia falar assim, ó, filho, Tiago, faz o seguinte, olha, se fortalece aí, através das escrituras, estuda, busca, vai lá, faz evangelismo, fortalece por meio das suas obras. Não é das suas obras. Por meio da graça. É você ver que o poder de Deus vem sobre nós, quando nós entendemos aquilo que foi cantado agora, a maravilhosa graça. Não é, James, o teu esforço de ir lá para a Cristolândia, de trabalhar com aquela turma, não é isso que vai vir a força de Deus sobre a sua vida, é você descansar no poder de Jesus, que derramou na cruz do Calvário, a graça sobre nós. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, olha, descansa no poder que vem de Deus, pela graça, não é por meio do teu braço. Não é algo que você vai alcançar lutando. Não é por nossa força, capacidade, obra, mas é pela graça que nós vamos deixar legado. Coisa maravilhosa. Como você tem buscado esse fortalecimento? A Bíblia vai nos mostrar algumas coisas, mas eu queria só destacar, por causa do nosso pouco tempo aqui, a oração. Estamos vivendo uma semana recarga. Se tem uma coisa que fortalece a nossa vida por meio da graça, é a oração. O que é oração? A oração não é uma atividade, como é que eu posso dizer, prática, onde você vai fazer e aquilo ali vai construir algo, vai botar um tijolo, vai te dar uma força. Não, a oração é você levar o seu pensamento a Deus. Praticamente, dentro de uma praticidade, de algo objetivo, de fazer, quase nada. Você está parado ali. Mas a oração, ela vem com esse poder da graça de uma forma tão tremenda, que é quando a gente está ali num ato passivo, não está fazendo nada, e Deus vem com o poder dele, por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário, nos libera força a oração. Porque a oração, ela nos mostra de forma muito clara a nossa dependência em Deus e não a dependência nossa do nosso braço. Por isso que a oração traz a graça. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa semana. Deus, nós não temos capacidade de conseguir isso ou aquilo. Por isso nós estamos chegando aqui diante do Senhor e te pedindo algo. Eu gosto de pensar, eu falei alguma coisa hoje aqui pela manhã, sobre a oração como uma fila. Você entra na fila quando você está orando.
Né? Quando você para de orar, Fernando, você sai da fila. Você está na fila da bênção, está ali todo dia. Jesus conta uma parábola mais ou menos parecida com isso, lá da mulher diante do juiz, lá pedindo, está na fila, está entrando na fila, está brigando, tá? E aí uma hora chega a vez. E se você orar com fé, a fila anda mais rápido ainda. Agora para de orar, sai da fila. Aí o cara não está na fila e quer a bênção. Aí quer furar a fila. Ele fala assim, eu sou um Deus justo, rapaz. Ora aí, que eu entro para a fila aí, que eu vou te dar a bênção, mas tem que perseverar na fila aí da bênção. Graça de Deus. Segunda coisa que o texto nos mostra, eu queria comentar aqui também rapidamente, versículo 2. E aqui que está a tese poderosa do Evangelho. Uma das formas mais maravilhosas que tem, Paulo fala que grava, é facinho de gravar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. 2:2. Grava esse texto. Grava esse texto porque ele diz, olha, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros. Olha só o que Paulo está falando aqui. Olha, isso que você ouviu de mim, eu, Paulo, transmiti a você, Timóteo. Aí Timóteo está aqui. Agora, Timóteo, fala para homens fiéis, para que esses homens fiéis falem para outros homens. 4 gerações aqui. Olha aí. Eu, Lúcio Flávio, vou falar para o meu filho vai falar para o meu neto, e meu neto vai falar para o meu bisneto. O Evangelho chegando a outras gerações. É isso que Paulo está nos ensinando nesse legado aqui importantíssimo. E olha, meus irmãos, Deus seja louvado. Domingo à noite nós vamos fazer aqui um momento aqui no culto. Dar aqui para você os spoilers aí, né? Nós vamos trazer aqui o que Deus fez durante esse semestre por meio do discipulado na nossa igreja. Nós temos hoje mais de 40 pessoas na nossa igreja sendo discipuladas. Eu não sei se você sabe disso. É algo que está acontecendo nos bastidores. As pessoas estão trabalhando o discipulado por meio do livro. O carro-chefe é o livro A Formação de um Discípulo. E estamos fazendo isso aí com mais de 40 pessoas na nossa igreja, Fábio. Coisa maravilhosa. Eu não me recordo o tempo que eu estou aqui, da gente ter conseguido discipular tantas pessoas em tão pouco tempo, aqui nessa igreja. E o nosso desafio é agora, no segundo semestre, essas pessoas que estão sendo discipuladas, começarem a discipular outras, para que a gente possa, no mínimo, aí dobrar para 80, ou quem sabe passar de 100 pessoas dessa igreja sendo discipuladas, pessoas sendo acompanhadas. Isso que Paulo está fazendo com Timóteo aqui, meus irmãos, que é a essência do evangelho, quando Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e faça discípulos. É claro que nós estamos trabalhando aqui, primeiro, com a ideia do discipulado dentro da igreja, a formação de crente, ou fortalecimento da igreja, por meio dessa doutrina que, infelizmente, ao longo da história tem sido esquecida, que é o discipulado, e que é a missão dessa igreja, que a missão de todas as igrejas tem sido esquecida, e nós estamos trazendo, começando pela liderança da igreja, e agora vai, a partir do segundo semestre, vai alcançar mais pessoas, para que, a partir do momento que toda a igreja esteja trabalhando nesse discipulado de Paulo e Timóteo e outros homens, e a gente começar a trabalhar isso de uma forma prática, aqui na nossa igreja, e efetiva, e verdadeiramente acontecendo na nossa igreja, a gente vai começar a trabalhar isso com os nossos vizinhos, com as pessoas do nosso condomínio, do nosso trabalho, porque a gente aprendeu, Timóteo aprendeu de Paulo, e agora Timóteo está recebendo a incumbência de fazer isso para homens fiéis. Eu tenho falado aqui, eu tenho conversado com o pastor Guilherme, se tenha uma obra que a segunda igreja, que eu tenho colocado, eu, pastor Lúcio Flávio, tenho colocado a maior força nas minhas orações e desejo de que aconteça, é essa aqui, a obra do discipulado aqui dentro, para que a partir dessa obra aqui dentro, ela possa sair, ir lá para fora. Meus irmãos, nós temos um pequeno grupo discipulador na nossa igreja que tem esse propósito, de discipular pessoas que estão lá fora.
Mas, infelizmente, já há alguns anos, o nosso pequeno grupo multiplicador, ele não tem funcionado como deveria funcionar. Isso é fato. E tem gente que fica tentando tapar o sal com a peneira. E isso não é de hoje, não. Isso tem mais de 10 anos que o nosso pequeno grupo multiplicador, ele é um pequeno grupo, não multiplicador, mas de comunhão. Sabe por quê, meu irmão? Porque falta o discipulado. Isso. Essa doutrina bíblica não está sendo feita de forma que deveria ser feita. Então, eu queria fazer uma pergunta retórica. Você, nos últimos anos, discipulou alguém? Nos últimos 5 anos, não vou falar esse ano, não. Quem você discipulou? Quem você ganhou para Cristo, discipulou, ensinou? É essa grande missão que Jesus nos dá ali. Discipule, cara. Faça discípulos e batize em nome de Jesus. Para deixarmos legado, nós precisamos discipular pessoas. Eu queria te desafiar, em nome de Jesus. Nós estamos aqui no culto de quarta-feira, um culto de crentes maduros. Olhar para as possibilidades que nós vamos ter agora no segundo semestre. Se você não está sendo discipulado, procure um discipulador que você vai fazer parte dessa rede. Nós estamos fazendo esse trabalho por meio da internet. Hoje nós temos a internet. A gente entra, eu tenho 2 grupos de discipulados, 6 horas da manhã. É o tempo que dá e que estamos conseguindo a agenda das pessoas. 6 horas da manhã, uma terça, 6 horas da manhã, na sexta. Então você vai ver o tempo que você tem disponível, você vai entrar num grupo desse na internet, dentro da sua casa, lá no seu trabalho, você vai ser discipulado pela internet. Seja discipulado para que você possa discipular outros. Versículos 3 e 4 diz assim: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que te recrutou. Paulo agora fala assim: olha, Timóteo, eu vou te dar aqui 3 exemplos disso que você precisa fazer. Aí ele fala do soldado, ele fala do atleta e ele fala do lavrador. Três seguidos. Queria, para a gente caminhar aqui para o término da nossa reflexão, você pensar nesses 3 ofícios. Soldado, mas quantos aqui já foi soldado? Aqui? Tem alguém aqui que já foi soldado? Ninguém. Foi, o Luiz foi. O pastor Guilherme foi soldado? Não, soldado. Recruta, lá embaixo. Alguém? Foi soldado? Foi soldado também? Pastor Guilherme, você não foi não, pastor Guilherme. Foi? Não, soldado não. Luiz, tu foi soldado, Luiz? Soldados. Recruta, soldados e cabo? Que legal, ficou aí, tá? E hoje capitão, Deus seja louvado. Então aqui soldado Fabrício, Luiz e eu. O pastor Guilherme, você não foi soldado não. O cara foi oficial, rapaz. Tu foi soldado, Theo? Também? Legal. Quem já foi soldado, gente? Ó, soldado, vocês que são militares aí, me corrija se eu estiver errado. Soldado tem algum direito? Qual é o direito do soldado? É não ter direito, né? É isso que o texto está dizendo aqui. Olha, Timóteo, você não tem direito. Obedeça, só isso, cara. Igreja, nós precisamos fazer discípulo. E faça, você não tem que... mas como é que... Não, obedeça. Porque essa foi a ordem de Jesus. A gente hoje quase não tem mais soldado na igreja, né? Tem um monte de general, né? Soldado não tem, não, Adel. Olha, submissão, obediência e serviço. Isso que é soldado. Eu lembro, na marinha não chama soldado, chama-se marinheiro, fui marinheiro. Mas é a mesma coisa. É o cara que capina, né? Eu pensava que ia andar de navio, essas coisas, nada, era lavar o banheiro. Então, rapaz, é só isso que você tem direito, mas não tem direito a nada. Então, é isso que Jesus me chama. Assim, faça um discípulo como soldado, obedeça, seja submisso. E é isso que Paulo está falando aqui. Mas Paulo, ele continua, além de trazer essa opção de você obedecer, né, que você tem que obedecer, ele traz uma outra característica, uma outra analogia aqui, que ele chama de atleta. Assim, o atleta, e aí a gente pode trazer uma descrição de um atleta, de uma pessoa que tem disciplina no treino. Que atleta que não treina?
Só Romário, né? Não, Romário. Romário, eu vou treinar para quê, né? Só ele mesmo. Mas treinava, assim. A gente tem que treinar, a gente tem que estudar, a gente tem que vir para a escola bíblica, a gente tem que vir para o grupo de oração. A gente tem que treinar. A pessoa quer fazer discípulo sem treinar. Não dá, né? Não tem que ter disciplina, meus irmãos. A gente está vivendo um evangelho de tanta facilidade, tanta tranquilidade, tão de boa. As pessoas não sabem que para você conquistar a coroa, precisa ralar. Para a gente fazer discípulo, a gente precisa ralar. É o que o texto está falando, que eu estou usando uma linguagem mais moderna, né? Todo atleta, 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz, todo atleta em tudo se domina, para alcançar uma coroa incorruptível. Paulo usava muito essa linguagem do atleta. Então, a gente precisa ser obediente e ser disciplinado. E o terceiro exemplo que ele usa aqui é o exemplo do lavrador. O lavrador que trabalha deve primeiro participar dos seus frutos. Ele vai dizer que quem trabalha, quem já trabalhou com campo aqui de plantar e colher? Mário? Só o Mário? Mas vocês são tudo Nutella, hein, cara? Não tem soldado aqui, não tem nada. Pegou na enxada, eu já peguei na enxada, gente. Então eu fui soldado, eu fui. Olha, pastor, vem da base lá, hein, cara. Mário sabe que quando você planta, vocês sabem, vocês já pelo menos já viram em algum lugar na televisão. Daí quando você planta, você não tem logo ali, não acontece logo, a coisa demora, germinar, crescer, frutificar. Paulo está falando assim, olha, para fazer discípulos, você vai precisar de além de submissão, obediência e de treino e disciplina, você precisa de ter paciência. Ter paciência. Meus irmãos, às vezes eu entro lá no nosso grupo lá do meu GD, eu tenho 3 GDs, né? Cada GD eu tenho 3 pessoas que eu discipulo. Às vezes a gente chega lá, acorda cedo, você acorda mais cedo. Agora a gente está na semana recarga, a gente acorda 4 e pouca da manhã. Aí quando acaba a recarga, a gente vai para o GD, 6 horas. Você entra lá no Meet, às vezes tem um só dos 3. O que aconteceu com os outros 2? A gente não sabe. O relógio não despertou, não sei o que aconteceu. Ontem mesmo foi um caso. Se você não tiver, aí onde eu quero chegar? Se você não tiver paciência, você mata um, Thelma. Você quer fazer discípulo, você tem que ter paciência. Porque você está criando, você tá conduzindo, você tá sendo um pai. Então precisa ter paciência. O lavrador é isso, ele planta a semente ali e você tem que correr você tem que regar, você tem que esperar o tempo para que a pessoa cresça e fortaleça, para ela comece a fazer outros discípulos. Então, é essa outra característica que nós precisamos ter, e de fato nós queremos como igreja fazer discípulos. Leva tempo, meus irmãos. Tem que ter disciplina, tem que ter obediência, tem que ter treino, mas tem que ter paciência. E talvez aqui seja um dos grandes desafios de acreditar que esse processo de formação espiritual, ele leva tempo, é um processo. Paulo, ele escrevendo a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Há um processo. Eu louvo a Deus que hoje nós estamos vivendo aqui, eu falei isso no início, esse banco, por exemplo, que você está sentado aí, salvo um ou outro aqui, talvez a irmã Volga, não sei, os mais antigos aqui, operaram para esse banco, irmã Gessi. Os demais, irmã Edna estava aqui quando esses bancos foram feitos, irmã Edna? Ela estava aqui não, né? Quem mais estava aqui quando esses bancos foram feitos? Só a irmã Gessi. Aí. Então, só a irmã Gessi podia estar sentada nesse banco. Só ela. A gente tinha que ficar tudo em pé. Porque se não fosse esse princípio aqui, de que um plantou, outro regou, outro colheu, a gente hoje, o que eu quero dizer, hoje a gente está recebendo os benefícios de alguém que fez lá no passado, cara. E a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa fazer algo para o futuro, para alguém sentar num banco daqui a 30, 40, 60 anos. Se a gente acredita que o mundo não vai acabar. Então, a importância de deixarmos legado tem que ser com obediência, com disciplina e com paciência. Que Deus nos dê essas características, que Deus nos faça formadores de discípulos, em nome de Jesus, que
próximo semestre, essa igreja, quem sabe, já consiga, por meio desses 40 e poucos que estão sendo discipulados, consiga já começar a pegar pessoas de lá de fora e fazer o discipulado para os não crentes. Que em nome de Jesus a nossa igreja viva o Evangelho na íntegra que Jesus nos ensinou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazer discípulos, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, ó Deus, carecemos, precisamos, ó Deus, da força que vem da graça sobre nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com toda a sabedoria e graça, e derrame, ó Deus, sobre os nossos músculos espirituais, ó Deus, a dependência no Senhor, ó Deus, por meio da oração, do estudo da Bíblia, ó Deus, ó Pai, do crescimento, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, por meio do entendimento da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Pedimos, ó Deus. Precisamos, ó Deus, dar continuidade nessa da pregação do Evangelho, fazendo discípulos e deixando um legado para as próximas gerações. Nós pedimos, ó Deus, dependemos de Ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, você pode ficar de pé. Amanhã, 5 horas da manhã, hein? Aqui na igreja, todo mundo aí. Vamos estar o 4º dia da semana recarga. Amanhã, 5 horas da manhã. Todos vocês estão em casa, estão convidados para estar aqui conosco, orando, mostrando a nossa dependência no Senhor, na graça que nos fortalece. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.